Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servo, nunca se apartava do meio da tenda. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta para que esta nação é o teu povo. Disse, pois, a minha presença. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Acaso não é por não andar tu conosco, separados seremos? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me aprouver compadecer. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia. Vamos orar. Hoje nós vamos falar, estamos na série de estudo Quem é Deus, e hoje vamos falar sobre a glória de Deus. Quantos de nós precisamos da glória de Deus, da graça de Deus, da presença do Senhor? Hoje nós vamos estar entrando nessa característica, nesse aspecto, nesse atributo que fala sobre a glória do nosso Deus. Pai querido, Pai eterno, se manifeste no nosso meio. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Não estamos aqui reunidos diante de homens, mas estamos aqui, Senhor, na tua direção. Dá-nos graça, dá-nos direção. Tu és Deus poderoso, Tu és o Senhor, Rei da glória. Tu és aquele que fala ao nosso coração. Tu és Deus sobre a terra. Tu és o Deus deste lugar. Seja o Teu nome louvado, adorado, glorificado.
minha vida, que a vida de cada um que está aqui presente, seja para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui neste lugar para poder ouvir a tua voz, para poder falar contigo, para podermos ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós nesta noite. Usa-nos, fala-nos, pelo teu sangue, pelo teu poder, pela tua vontade, pelo teu desejo de ver a tua igreja crescer, florescer, que a tua glória esteja em nós, que a tua glória esteja neste lugar, que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Só estamos começando, né? Fica com o microfone por aqui, deixa aqui mais para frente. A paz do Senhor. Vai tudo bem? Com o Senhor Jesus no barco vai bem, né? Às vezes a gente está com alguns probleminhas, algumas dificuldades, mas o crente consegue ver o propósito do Senhor nas coisas que acontecem na sua vida. Você entende que Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a sua casa? Você entende que você serve a um Deus poderoso, a um Deus que tem controle de todas as coisas, tanto o bem quanto o mal, quando acontece, ou é a vontade de Deus, ou é a permissão de Deus? Você consegue compreender essas coisas? Você entende que a sua mão está nas mãos do Senhor, vosso Deus? Que você é como a menina dos olhos do Senhor. Você deixa alguém colocar o dedo no seu olho? Quem que quer deixar eu colocar o dedo no seu olho aí? Hã? Ninguém? O Senhor Deus cuida de você, igual a gente tenta cuidar dos nossos olhos, mas muito melhor, eu tenho certeza. Como a menina dos seus olhos, Ele cuida de você e cuida de mim. Glória. O que é glória? Nós temos algumas palavras no hebraico, no grego, e elas significam o seguinte: glória significa bondade, lealdade, significa grandeza, significa honra, e para a gente hoje significa a presença de Deus. Quando a presença de Deus se manifesta, é a glória de Deus no meio do seu povo, é a presença do Senhor no meio do povo. É o motivo do povo dar glória a Deus mesmo, do povo exaltar ao Senhor. Quando Deus se manifestava no meio do povo, havia grito, havia cântico, havia alegria, havia a presença do Senhor naquele lugar, e as pessoas ficavam alegres por causa da presença do Senhor no meio do arraial. Ainda falando de glória, algum sinônimo. Glória significa magnificência, significa diadema, prestígio, esplendor, triunfo, significa celebridade, alguém importante, aura, né? Aquele que tem fama, êxito, notoriedade, a pessoa que tem renome, que tem uma boa reputação, brilhantismo, brilho, cintilante, clarão, fulgor, magnificência, pompa, refulgência, resplandecência, suntuosidade, amplitude, dignidade, magnitude, majestade, nobreza, grandiosidade, claridade, resplandecente, louvor. Tudo isso tem a ver com glória. Com glória. A glória do homem é transitória, a glória do homem é temporária, a glória do homem é momentânea. Porque primeiro o homem é limitado, o homem é mortal, o homem não é eterno. Então a glória do homem ela é localizada. A glória
significa com habilidade de fazer alguma coisa muito bem feito. A glória pode ser extraordinário. Alguém que é extraordinário, por exemplo, no futebol. Alguém que é extraordinário, por exemplo, na música. Diz que Beethoven fez algumas sinfonias surdo. A quinta sinfonia de Beethoven, ele era surdo. Como fazer música surdo? É porque ele tinha uma glória humana. Ele foi extraordinário. Não tiveram muitos Beethovens, mas o Beethoven foi extraordinário. Se a gente for falar de futebol, a gente poderia falar de Pelé. Aí você fala assim, não, mas tem não sei quem, não sei quem, não sei quem. Você fala um monte de gente. Mas qualquer lugar que você falar do Brasil e do mundo, a palavra Pelé, alguém vai saber de quem você está falando. Então ele tem uma glória humana. Só que a glória dele é por uma atividade. Às vezes você para com aquela atividade, se não tivesse gravado, não tivesse nada guardado, os outros esqueceriam, porque a glória do homem é passageira. A glória do homem depende de uma coisa que ele faz, de algo que é habilidoso para fazer. Agora a glória de Deus, ela é intrínseca. A glória de Deus, ela é interna. Simplesmente Deus é glorioso. Ele é glorioso. Ele é extraordinário. Ele é um Deus tremendo. Esse é o nosso Deus. A sua glória, o seu poder, a sua presença. Podemos ver a glória de Deus nas suas obras, nas suas manifestações. Nós devemos dar glórias a Deus, não porque a minha glória vai completar Deus, porque Deus é glorioso, Ele tem glória nele mesmo. O céu é glorioso, porque Deus está no céu. Aonde Deus chega, a sua glória chega, a sua presença é sentida, a sua presença transforma, a sua presença muda a situação, porque Ele é um Deus glorioso. No capítulo 33 de Êxodo, ele faz 3 pedidos. O primeiro pedido está no versículo 13. O povo está triste porque Deus disse: eu não vou no meio de vocês. Vocês são um povo mau. Vocês são um povo obstinado para o mal, para o pecado. Não é obstinado para servir a Deus, não. É obstinado para ir contra Deus. O seu gênio é difícil. É quase dizer: vocês não prestam. Eu não vou no meio de vocês, não, porque se eu for no meio de vocês, eu vou matar, eu vou acabar com vocês, eu vou destruir vocês. E o povo fica muito triste. O povo chora. O povo não usa atavios. O povo não usa colar, pulseira. O povo não usa, talvez, pendentes, brincos. Não usa nada. Eles não querem parecer que estão indo para a festa. Eles agora se humilham diante do Senhor, porque um sinal de humilhação era vestir saco e jogar cinza na cabeça, Era quase que isso. Não está dizendo que eles fizeram isso, mas é vestir de maneira simples e esperar que a beleza não esteja no exterior, mas esteja na presença de Deus. Porque tem gente que a beleza dela é apenas no exterior. É igual sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Mas quando a glória de Deus está em nós, a formoseia do rosto, a gente sente a presença do Senhor, a gente é mais perdoador, a gente é mais amigo, a gente é mais misericordioso, a gente é diferente, porque a presença de Deus nos muda, a presença de Deus nos transforma. Vamos ver isso daqui a pouco. Eu já estou adiantando a doutrina na cabeça aqui.
Mas vamos devagar. Então a primeira pergunta que ele faz, versículo 13: agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, né? Ou te conhecerei. Amém? Primeiro pedido: eu rogo que o Senhor me mostre o seu caminho, para que eu te conheça, como está escrito aqui. Me mostre os teus caminhos. Você quer conhecer alguém? Anda com ele. Quando a gente começa a namorar, não é um conhecimento, a gente passa a andar junto um pouco, aí a gente faz um noivado, a gente caminha mais um pouco, aí a gente começa a descobrir o que a pessoa gosta de comer, porque a gente está andando junto. Você quer a glória de Deus? Você tem que andar com Ele, você tem que conhecer Deus. Moisés está dizendo: Deus, onde o Senhor mora? Qual é o seu caminho? Eu não entendo muitas coisas, mas eu quero saber, porque saber por onde o Senhor anda, como o Senhor faz, eu vou te conhecer melhor. Nós estamos falando com Moisés, que subia no monte, e Deus descia sobre o monte, em que Deus manifestava com a sua nuvem em cima do monte, e ele sentia a presença de Deus naquele lugar, e ele, quando descia, a sua face resplandecia. Mas ele não está satisfeito, ele quer mais. Você entende isso? Sabe aquela presença de Deus que você teve quando você foi batizado com o Espírito Santo? Você lembra ainda? Você sabe aquela alegria que você teve quando aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua alma? Sabe aquela alegria, daquela experiência, daquele momento, daquela oração que você fez e Deus te respondeu? Esse Moisés, ele dá um passo, ele dá outro passo em direção a Deus. Ele quer conhecer a Deus, ele quer sentir a presença do Senhor, ele quer entrar na dimensão do nosso Deus. Eu quero te conhecer. Mas Moisés, você já me conhece. Eu não tinha dito meu nome para ninguém, eu falei meu nome para você. Deus, eu quero mais. Rogo-te que me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça. É o desejo de Moisés. A segunda pergunta está no versículo 15. É o segundo pedido. Deus disse que ia mandar um anjo. Deus só vou mandar um anjo. E aí ele: não, Senhor, não faz isso não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. É outro pedido que Moisés faz. Onde Moisés está? Moisés está no deserto. 40 anos no deserto. Deserto é um lugar que não tem água potável, não tem floresta. Deserto é lugar de isolamento, de muito calor à tarde, calor de 40 graus, a mais de 40 graus à tarde, e de noite o frio baixa de zero. Então quem não morrer pelo calor pode morrer pelo frio. É mais ou menos isso. Deserto é lugar de destruição, lugar de morte. Deserto é lugar de víboras, serpentes, escorpião. Além de não ter coisa boa, ainda tem coisa ruim. Deserto é um lugar que as pessoas iam caindo e morrendo. Mas Moisés diz: se a tua presença, se a tua glória, se o Senhor não for conosco, eu prefiro ficar aqui, no deserto. Mas no deserto, porque eu sei que aqui o Senhor está, e se o Senhor está, todas as dificuldades serão minimizadas por causa da presença do Senhor. Não tem como plantar, mas o Senhor manda pão do céu. Não tem fonte de água, mas a pedra que é Cristo, que seguia o povo no deserto,
era fonte de água. Falava com a rocha e uma fonte de água fluía, e as pessoas se alimentavam daquilo, porque isso é glória de Deus, isso é a presença do Senhor no meio do deserto. Deserto vira oásis. É assim mesmo. Cadeia vira outras coisas, menos cadeia, porque a presença de Deus está conosco. Essa é a diferença de andar com Deus. Não importa onde estamos, pode ser dentro de um barraco. É melhor estar com Deus no barraco do que estar sem Deus lá nas mansões do Lago Sul. É preferível estar na presença do Senhor, estar no lugar onde se fala de Deus, onde temos a presença do Senhor, do que estarmos longe da sua presença. Às vezes, quando estamos procurando o pecado, nós não entendemos isso. Às vezes o pecado nos ilude, o pecado nos cega, o pecado tampa os nossos ouvidos. E a gente não compreende, a gente acha que está na boa, a gente acha que está nadando de braçada no pecado. Mas existe uma palavra que fala de glória, que significa Shekinah. Aí é viver com, morar com. Então tem a glória que mora dentro de nós, que nós vemos essa glória na casa do Senhor, e nós vemos a glória do Senhor na nossa casa. E tem o Icabô. O Icabô é: acabou a glória, foi-se a glória de Deus. Houve um momento que a arca de Deus foi roubada, e aí veio essa palavra no texto bíblico que diz: Icabô, acabou a glória de Deus. Ela saiu, ela foi tirada, a glória de Deus foi levada. Então, essas fases na vida do crente, quando está pecando, quando não está nem aí para as coisas, fazendo as coisas de qualquer maneira, não percebe a falta da glória. Mas quando a glória de Deus sai, aí vem tristeza, vem choro, vem pranto. Quando percebem, porque tem uns que não percebem, parece que estão anestesiados pelo pecado. Mas que a glória de Deus, que você sinta a glória de Deus na sua vida, que você sinta a falta de dobrar os seus joelhos e falar com Deus e sentir a presença do Senhor, que faça falta, que não seja como se não tivesse acontecendo nada. Sabe aquela coisa gostosa de ler a palavra e você parece que tem alguém falando no seu ouvido e você fala: gente, que coisa gostosa, parece que eu nunca tinha lido esse texto. É a glória de Deus, é a presença do Senhor na sua vida, e a gente tem essa possibilidade de ter essa presença do Senhor. Então que você procure sempre a Shekinah, ter a glória morando dentro de ti, dentro da sua casa, dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Então no versículo 15: se o Senhor não for conosco, queremos morrer aqui. Só vai valer a terra que mana leite e mel se o Senhor for conosco. Se o Senhor entrar conosco lá, vai ser bom. Se o Senhor não for, preferimos ficar aqui no deserto. Você prefere, irmãos? A glória de Deus, a presença de Deus, ou a ausência de Deus e ter coisas materiais? O que é que pode pagar uma oração respondida? Quanto que vale uma oração respondida? Tem muita gente que confunde o profeta com Deus. O profeta vem, é usado por Deus, a gente fica tão alegre que a gente quer pagar a oração. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, profeta, e cuidado você que está querendo comprar a bênção de Deus. Porque quando você abençoa em gratidão é uma coisa, e quando você dá o dinheiro interessado numa resposta, interessado numa consulta no oráculo, cuidado. Ficar procurando resposta e ainda mais pagando para ter resposta. Vão te dar uma resposta, e muitas vezes pode não ser Deus falando.
Próxima pergunta, próximo pedido de Moisés. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés já tinha visto trovão, buzina. Moisés já ouvia a voz de Deus no meio da sarça. Ouvia Deus quando a nuvem estava sobre ele no monte Sinai. Ouvia Deus de tal maneira que Deus pegou, lavrou 2 tábuas, escreveu a lei, e Deus agora estava mandando correspondência, a carta para Moisés, e Moisés pegava a carta e lia. O que Deus está querendo para o seu povo aqui? Que intimidade, que coisa gloriosa. E agora Moisés fala assim: eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. E Deus fala: ninguém pode me ver, ninguém pode ver Deus e sobreviver. Eu preciso de você aí mais um pouco. Então vou fazer o seguinte: tem uma penha, tem um buraco aqui perto dessa rocha aqui, você sobe aqui nessa penha, fica nessa fenda da rocha, que eu vou colocar a minha mão, eu vou passar, vou colocar a minha mão, depois que eu estiver passando, aí eu tiro a minha mão, e você vai me ver por trás, você vai ver as minhas costas. Irmãos, que privilégio. Mas a gente agora, a gente se contenta com qualquer coisa. Hoje a gente se contenta com mensagem do WhatsApp, da internet, do Facebook. Hoje a gente se contenta com muito pouco. Crente comendo lavagem. Crente comendo lavagem achando bom e rindo, alegre, porque comeu lavagem, palavras envenenadas. Existe um curso aí chamado de Rema, que inverte tudo, que Jesus sai, que Deus sai do centro, que encosta Deus na parede, determina as coisas. Misericórdia. Tomara que não tem ninguém aqui pensando em fazer Rema. Tem uma igreja enorme, bem ali no Pistão, enorme. Agora está atiçando a curiosidade, né? Tá bom, eu estou dizendo que não é bom. Procura outras fontes. Nós temos uma faculdade que está dando curso teológico, pós-graduação, evangélicas e também seculares. Vamos fugir de mensagens, de coisas que nos enganam, que nos iludem, que fortalece o homem. O homem fica grande e Deus fica pequenininho. Deus é colocado como empregado, você vira senhor, Deus vira escravo. É ao contrário. Dele é o Senhor, a Ele a glória. Ele tem que ser adorado. O homem tem que sair do centro, e Deus está no centro da minha vida, da sua vida, desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés deseja ver a glória de Deus. Como seria bom se nós estivéssemos buscando a mesma coisa, a presença do Senhor na nossa vida. Que você procurasse a cada ano sentir mais da glória de Deus, sentir mais da presença do Senhor. Que a cada momento que você estivesse andando, você falasse: Senhor, esteja comigo. Amém? Então, a glória de Deus, se a gente fosse definir Deus com algumas coisas, a gente poderia dizer que Deus é luz. A palavra de Deus diz que Deus é luz. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz. Deus fez o sol. O sol aquece toda essa terra. O sol é uma estrela de quinta grandeza. Ainda existem estrelas que brilham mais do que o sol, que são mais quentes do que o sol. Então, quando Deus diz assim: haja luz, e houve luz. Irmãos, o universo foi iluminado. São 150 milhões de quilômetros do Sol para a Terra. E essa distância o Sol consegue aquecer. Não há nada que escapa do Sol. O Sol consegue chegar em quase todos os lugares, né? Chega o Sol.
A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. A palavra diz que Deus habita nas luzes inacessível, inacessível. Ninguém pode entrar onde Deus habita. Deus é luz. Onde Deus está, a treva não fica. Se Deus entrar na sua vida, todos os seus pecados vêm à tona, todas as suas imperfeições vêm à tona, porque chegou aquele que ilumina, aquele que limpa, aquele que vê as coisas como elas são. Quando Deus chega, não tem homem bom. Olhei para a terra e não vi o justo sequer, porque Ele é a luz, porque Ele é o Senhor Deus glorioso, e nele há essa luz. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, ele está ali conversando com os discípulos, ele fala: ó, vou ali orar, e começa a orar, e vem a transfiguração, vem uma nuvem, separa os discípulos e Jesus, e aparece Elias, aparece Moisés, e as vestes de Jesus começam a se transformar, e Jesus agora começa a mostrar uma glória que ninguém podia ver. A glória de Jesus. Eles não conseguem olhar para Jesus naquela hora. Eles sabem que Jesus está ali, e daqui a pouco aquela luz passa, a nuvem sai e fica apenas Jesus, e aí eles conseguem ver Jesus novamente. É a glória de Deus, a glória de Deus sendo manifestada. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 42, versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, com o meu louvor as imagens de escultura. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Tem muita gente que trabalha na igreja e muitas vezes quer aparecer. Não, meu irmão, que ele cresça e você diminui. Mas eu sou o líder, que você diminua. Mas eu sou o pastor fulano de tal, que você diminua e ele cresça na sua vida. A glória de Deus vai se manifestar por meio de você. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. A glória de Deus vai se manifestar quando você estiver pregando a palavra. Deus vai agir, Deus vai trazer, porque Ele é o centro da sua vida, do seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 29, versículo 3. Pode ser do 1 ao 3. Você quer ler? Vamos ler, lê todo mundo aí para mim, vai. 1, 2, 3. Está aqui, ó, no telão. Tributai ao Senhor. Amém? Toda glória seja dada a Ele, o Deus da glória. Amém? Ele é o Deus da glória. Ele é o Deus que tem glória nele mesmo. Não precisa de nada do exterior para que Deus seja glorioso. Ezequiel 1:28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel está tendo visão da glória de Deus, e a glória de Deus resplandecia. É por isso que o homem não pode entrar na presença de Deus. Nós não estamos preparados para isso. Vai chegar um momento que receberemos um novo corpo, que nosso corpo será transformado.
no corpo incorruptível. E aí nós adentraremos nas mansões celestiais, entraremos no céu dos céus, entraremos na presença do Deus vivo, entraremos na glória do Senhor. Com esse corpo ainda não dá. Quando temos esse relacionamento com a glória de Deus, acontece isso. O profeta cai, ele não tem força. Quando a glória de Deus vem sobre a igreja, acontece algumas coisas. A glória de Deus veio sobre o tabernáculo. Diz a palavra que quando a glória de Deus veio sobre o tabernáculo, os sacerdotes não conseguiam trabalhar, eles não conseguiam fazer o seu serviço, porque a glória de Deus veio sobre a tenda da congregação, para a consagração daquela tenda. E enquanto a glória de Deus estava ali, eles não conseguiam trabalhar. Então a glória de Deus, ela se manifestou para o povo de Deus, primeiro a Moisés. Depois de Moisés, nós temos a glória aí dentro do tabernáculo. Depois nós temos a glória se manifestando também lá no templo, quando o Salomão faz o templo. Diz a palavra de Deus que a glória de Deus, a fumaça, a nuvem, entrou uma nuvem de fumaça dentro do templo, e diz a palavra, ninguém conseguia entrar. Se você está fora, não consegue entrar quando a glória de Deus está. Se você está dentro e a glória de Deus vem, você não suporta a glória de Deus e você tomba diante daquele que é rei, daquele que é glorioso, daquele que é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não conseguimos suportar a glória de Deus. A glória de Deus também está nas obras das suas mãos. Salmo 19, põe aí versículo 1 e 2. A igreja lê para mim juntamente. Salmos de número 19, versículo 1 e 2. Vamos? Amém. Glória a Deus, aleluias. É a glória de Deus. Ainda tem o versículo 4 e 6. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, qual é o noivo que sai do teu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. Existe muita gente adorando a natureza. Quem já ouviu a expressão a mãe natureza? E ainda tem crente que fica falando de mãe natureza. Não tem mãe, a natureza não tem mãe. A natureza tem um pai, tem um criador, tem um Deus que fez todas as coisas. Agora, a natureza eles querem chamar de mãe, a mãe natureza. E eles adoram a mãe natureza. Adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas, mas não adoram o Criador. E aqui está dizendo que quer me conhecer? Olha para o céu. Olha só que um dia fala com o outro dia, dá sabedoria. Uma noite fala com a outra, se revela para a outra. Deus manifestando a sua glória. É impossível olhar para tudo isso e não ver Deus. Dizem que a gente consegue olhar para o céu e a olho nu enxergar 3.000 estrelas. Só que nós temos 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, que é aonde nós estamos. O sistema solar está, onde tem o Sol, tem os planetas. Esse mundo que nós conhecemos está inserido. Só que existe, tem hora que eu vou perdendo aqui, mas existe 1 milhão
de galáxia. Você entende isso? Só numa tem 200 bilhões de estrelas, mas tem 1 milhão de galáxias. E diz que estrelas são infinitas. Ninguém sabe quantas estrelas existem. Isso que tudo é número aproximado. E na hora que esse Deus Criador disse: haja luz, cada uma delas acendeu. Cada uma delas veio à existência. E essas estrelas glorificam a Deus, manifestam a glória de Deus. A natureza glorifica a Deus. Quando o leão ruge, Deus escuta. Quando os filhotes, está na Bíblia, quando os filhotes famintos rugem, Deus escuta. Às vezes você ouve o barulho do animal, parece que é um barulho comum, um balido qualquer, mas ele está dando glórias a Deus. E muitas vezes eu e você não estamos dando glória a Deus pelo que Ele faz, pela saúde que nós temos. Que possamos louvar a Deus pela saúde, que possamos louvar a Deus pela vida, que possamos louvar a Deus porque a nossa família está ao nosso redor, que possamos louvar a Deus porque nós saímos e voltamos e o Senhor nos guardou do mal. Que você possa glorificá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, porque Ele está presente, fazendo as coisas, se manifestando, se relacionando, falando conosco, e às vezes a gente não entende, a gente não ouve a sua voz, mas que possamos entender que esse Deus é o Deus da glória. Lá no Êxodo capítulo 40, nós vamos ter versículo 34. Aqui é falando da glória do tabernáculo, que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Nós já falamos, né? O que eu quero falar é que a glória de Moisés, a glória que Moisés tinha, era uma glória que precisava de novo ser preenchida. Moisés subia no monte, falava com Deus, e quando ele descia, o seu rosto estava brilhando. O que Moisés fazia? Cobriu o rosto para que as pessoas não vissem. A sua glória sumindo, a sua glória desaparecendo. Quando a glória dele estava acabando, ele voltava de novo para abastecer a glória. Subia no monte de novo, falava com Deus de novo, vinha brilhando o rosto novamente. Quem já foi em parquinho, em alguns lugares por aí, e às vezes tem um negocinho, tipo um tubinho de plástico transparente, ele vem com uma corzinha por dentro, verde, fluorescente, rosa, azul, branco, e às vezes você agita ele, faz tipo um barulho, como se estivesse quebrando, e ele fica brilhoso. Sem ligar na tomada, apaga a luz, e ele fica brilhando, já viu? Faz colar, faz pulseira. As crianças gostam muito disso. O que acontece? Isso tem hora que ele vai acabando. 2, 3 dias aquela luz vai embora. Se você quiser que ele brilhe de novo, você tem que enrolar ele numa luz e deixar ligado de novo. Aí ele vai absorvendo a luz, e aí você pode apagar a luz que ele vai estar brilhando de novo. Existem alguns materiais que só brilham se a luz for jogada nele. Chama de olho de gato, Quando a luz é jogada nele, ele brilha. Assim sou eu e você. Você não tem luz própria. A santidade que você tem depende da comunicação com aquele que é santo. Se você não estiver voltando a Ele para reabastecer, você não é santo.
a gente vai perdendo a pureza, vai perdendo a luz, vai perdendo a graça, vai perdendo a glória de Deus na nossa vida. Todas as vezes que estiver sentindo que a coisa está meio para lá, meio aqui para cá, meio que silêncio, dobre os seus joelhos na presença desse Deus, fala com Ele. Ele é poderoso para te trazer graça, para te trazer alívio, para trazer bênção, para trazer a sua presença para dentro do seu coração, para que a sua glória se manifeste. Você pode sentir a mesma alegria quando você se converteu, a mesma alegria quando você foi batizado nas águas, a mesma alegria que você teve quando foi batizado no Espírito Santo, quando Deus te deu um dom, quando você orou por alguém e aquela pessoa falou para você: rapaz, Deus ouviu a sua oração, e você sentiu que Deus te usou. Como é bom ser usado por Deus, é um pouco da presença dele em nós. Jesus continua no mundo, andando por meio dos seus pés, falando por meio da nossa boca, agindo por nós. É por isso que nós temos que manifestar a glória de Deus no nosso viver, no nosso trabalho, por onde andamos, seja na escola. A glória de Deus tem que se manifestar no jeito que você se veste. A glória de Deus tem que se manifestar. Qual é a intenção da roupa, do jeito que você está? Qual é a intenção do lugar que você está indo? O que você vai fazer lá? Que a glória de Deus se manifeste aonde você estiver. Se você estiver tendo esse contato com Ele, quando você sair da presença dEle, a glória vai estar com você, a glória vai estar em você. Mas não é glória tua, é a glória de Deus em você. Você não tem glória. Ele é o sol da justiça, Ele é o noivo, a noiva é a lua, que não tem estrela, não tem luz própria, mas o sol de onde está faz a lua brilhar, faz a lua brilhar, faz a lua brilhar. Só quando o pecado entra na nossa vida, vira o eclipse, e aí vai sombra para a lua e não tem luz nenhuma na lua. A gente vê que a lua não tem luz, porque a gente só sabe que a lua não tem luz porque a gente estuda isso. Porque quando a gente olha para a lua brilhando, a gente fala: ela tem luz, olha ela brilhando. Ela só reflete a luz do sol. Que a luz de Deus possa refletir na sua vida. Busque essa presença de Deus, busque essa glória de Deus. Tudo que você tem, glorifique a Ele, adore a Ele, louve a Ele, que Ele seja o centro da sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é Deus. A glória de Deus, ela é como se estivesse em vaso de barro. Você é um vaso de barro. Você tem um tesouro dentro desse vaso que Deus colocou. Já falei isso aqui. Qual é esse tesouro? Qual é o tesouro que está dentro de você? O que é que tem de mais precioso dentro de você que Deus disse que ia colocar? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está na sua vida. A glória de Deus se manifestou lá na sarça, lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, né? Se manifestou no tabernáculo, se manifestou no templo. A glória de Deus se manifestou quando Jesus veio ao mundo. Jesus é o unigênito. Ele é a manifestação carnal da glória de Deus. A glória de Deus, ninguém pode ver a face de Deus, mas o Filho unigênito, Ele deu para que eu e você pudesse ver. Na verdade, o povo que viveu na época de Jesus, né? Os discípulos, aquelas pessoas naquela época viram Jesus face a face. Amém? Então, Jesus estava ali. Como é que a gente sabe que a pessoa valoriza a glória?
é como você reage a ela, como você busca ela, como você deseja essa glória. Tem gente que diz: eu sei trabalhar com dinheiro. Eu dou muita palestra lá no serviço e eu entro no sentido da questão financeira também, para chamar a atenção daqueles que não são crentes, para depois eu entrar em alguma coisa, né, que aparece com o nome do Senhor. E aí a gente fala: você precisa orar, você precisa procurar uma igreja, né? Você precisa aprender a perdoar. Aí eu vou entrando nessas coisas, mas eu falo de dinheiro também. E o dinheiro é o seguinte: tem gente que acha que sabe lidar com dinheiro. E uma das coisas que eu pergunto é: você sabe trabalhar com dinheiro? Então eu vou te fazer uma pergunta. Se você souber responder na ponta da língua, você sabe o preço do dinheiro. A pergunta é: quanto você deve? Se você pensar aí na sua cabeça, anotar, chegar em casa, somar os carnês, somar as dívidas, os empréstimos, vai ser de 2 a 3 ou mais vezes mais do que você pensou, se você não souber lidar com o dinheiro. Porque às vezes as pessoas falam: não, eu sei lidar com dinheiro, me dá aí o seu dinheiro que eu vou resolver tudo. Me dá aí seu dinheiro que eu vou pagar, vou administrar e vou fazer. Beleza, né? Ganhar o dinheiro não quer não, mas administrar quer. Gastar é a coisa mais fácil, meus filhos. Pagar a conta é a coisa mais fácil. Então, a importância que a pessoa dá para o dinheiro, não colocando ela no lugar de Deus, mas sabendo usar corretamente, comprando à vista, juntando a metade pelo menos para dar de entrada, sem fazer muita dívida, né? Porque depois é o diabo, irmão. Quem passou o cartão? Quem que assinou o cheque? Está o nome de Deus lá? Não está não, irmão. Tem nome de Jeová, não tem nada lá não. Está escrito lá o seu nome no cheque. E depois a gente fala que é Deus. A culpa é de Deus. É porque não sabe lidar com o dinheiro. Então, como é que você valoriza a presença de Deus? Eu valorizo a presença de Deus quando eu valorizo os cultos da igreja, quando eu valorizo a oração da igreja, quando eu valorizo a leitura da palavra de Deus, quando eu valorizo, né, as coisas que o Senhor faz dentro da igreja, a manifestação de Deus, quando eu entendo que Deus está trabalhando. Porque tem culto, entra culto, sai culto, e o irmão está com a língua falando. Deus não pode falar com ele, porque ele não para. Como é que ele vai escutar Deus falar se ele está falando? Tem quantas orelhas? 2. Quantas bocas? 1. Então você foi feito para escutar mais do que pelo menos o dobro. Você tem que escutar pelo menos o dobro que fala, porque só tem uma boca e 2 orelhas. Então, o quanto você valoriza a glória de Deus? O quanto você valoriza a presença do Senhor? O quanto você valoriza a casa do nosso Deus? Um dia, Davi estava com saudade de Jerusalém. E ele falou assim: ai, quem me dera tomar água lá de Jerusalém. E disse que os soldados deles foram lá e guerrearam, e traz água para ele. E ele pega aquela água e ele derrama a água na presença do Senhor. Fala assim: eu não posso beber essa água. E derrama a água na presença do Senhor. Na verdade, ele queria era ir para Jerusalém, era para orar no templo. É por causa que lá no templo está a arca do Senhor. A presença do Senhor estava lá no templo. Hoje não. Hoje você tem a presença de Deus onde você dobrar os seus joelhos. Deus se manifesta, Deus está com você, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, seja limpando o chão, Deus se manifesta, Deus fala conosco. Deus já falou comigo, eu já chorei andando de ônibus. Estou dentro do ônibus lá, daqui a pouco eu falei: vou virar aqui
pro vidro aqui, para a porta aqui, porque vê um PM chorando, vai falar que o PM está com problema, né? Eu fardado, mas sentindo a presença do Senhor. Como é bom sentir a presença do nosso Deus. Não importa o lugar, pode ser dentro do banheiro do serviço. Eu já senti a presença de Deus nesses lugares. Porque às vezes não tem um lugar certo para você orar, não tem um lugar que você possa dobrar os joelhos igual na igreja, mas aonde você estiver, Deus pode se revelar, Deus pode se manifestar, Deus pode falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Deus. Aleluias. Deus precisa que nós glorificamos a Ele voluntariamente. Deus não quer a sua glória forçada. Às vezes é preciso o pregador ficar falando assim: dá glória aí, irmão. Essa foi boa, então dá glória. Que conversa é essa? Mas tem muito pregador que usa esse recurso. Eu não gosto de falar isso, porque tem que ser voluntário, tem que brotar no seu coração, tem que ter desejo de dar glórias a Deus, tem que nascer essa vontade dentro de você. Ele tem que ser especial para você, ele tem que ser extraordinário para você. Ele não pode ser um deusinho, ele não pode ser um Deus comum, ele não pode ser um Deus igual a alguns aí tem, algumas religiões, que tem que ficar repetindo. Não, Ele deseja de você que você seja voluntário na sua adoração, que nasça de dentro do seu coração essa graça de Deus e você possa glorificar ao Senhor. Salmo 99, versículo 1: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Versículo 2: cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, anunciai a sua salvação dia após dia. Versículo 3: anunciai, pregai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é maravilhoso, e nós temos que falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Você pode falar para um amigo, você pode falar dentro de casa, você pode falar para a sua família, você pode falar para os seus parentes, você pode falar por meio de um culto de ação de graças. É por isso que existe culto de ação de graças. Esse culto da quarta-feira pode ser por esse motivo na sua casa. Eu quero dar graças a Deus, irmão Pereira, irmão Oswaldo. Eu quero dar graças a Deus pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero dar glórias a Ele. Eu quero louvá-lo. Eu quero que os irmãos vá lá para casa, porque é tanta coisa que o Senhor tem feito. São tantas bênçãos, são tão grandiosos os seus benefícios para mim, que eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero adorar, e eu quero a ajuda da igreja, a ajuda dos irmãos. É por isso que se faz o culto de ação de graça, para que você possa dar graças a Deus. Você glorifica a Deus quando você prega o Evangelho, você glorifica a Deus quando dá testemunho dEle. A glória de Deus, quando alguém vê você tão bem, e você fala: foi Deus quem fez, foi o Senhor que fez isso. Quando você transmite a glória para Ele, transfere a glória dEle, porque se manifestou em você a glória não é tua, a glória é dEle. Entenda isso. Eu dobro os joelhos e glorifico a Ele, adoro a Ele, porque tudo que está acontecendo em mim é a presença da glória dEle, é a presença dEle. A glória de Deus transforma caráter, a glória de Deus transforma pensamento, a glória de Deus muda coração de pedra para coração de carne. É a manifestação dele na sua vida, na sua casa. Se você quiser que alguém seja transformado, ao invés de você ficar enchendo a paciência dele com palavras humanas, ore,
para que a glória de Deus alcance essa pessoa, porque quando a glória de Deus chegar, a luz de Deus iluminará, e quando você estiver iluminado, só vai restar uma palavra na sua boca, palavra de glórias ao Deus que é vivo, que é santo, que é glorioso, que é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que merece toda a honra. A natureza reflete a sua glória. Tudo manifesta a sua glória. Quando alguém que era assassino se torna um cristão, é a glória dele sendo manifestada. Quando um filho que dá tanto trabalho morre no Senhor, foi a glória de Deus se manifestando na vida do seu filho. Às vezes queremos questionar por que morreu, por que isso, por que aquilo. Minha esposa estava até contando de uma pessoa lá da escola que o filho dela, ela estava orando. Alguém que estava me contando isso, não sei nem se foi minha esposa, agora já me fugiu. E o filho dela era trabalhoso, mexia com droga, e daqui a pouco morreu. Teve um filho e morreu agora com 19 anos de idade. Aí ela falou assim: ele estava até indo para a igreja agora, a hora que ele estava indo para a igreja morreu. Dá glórias a Deus, irmãos, porque foi a hora que ele estava indo para a igreja, não é a hora que ele estava nas drogas, não é a hora que ele estava no crime, preso, porque ele estava preso, mas conheceu Jesus, e Jesus muda a nossa vida. Tem gente que às vezes não tem força, e às vezes Deus leva, mas manifestou a glória. Deus é poderoso para concluir essa salvação na vida dele. João 15, versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando você é crente, quando você anda pela rua como crente, quando você compra e paga, quando você está no seu relacionamento de casado e todo mundo sabe, ali ama a esposa, ali ama o seu esposo, você está dando testemunho do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado na vida do crente, no seu caráter de crente. Vais e deis fruto. Quando você está dando fruto, um dá 30, outro dá 50, outro dá 100, mas produza fruto. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo as coisas para Deus, o nome dele é glorificado na sua vida. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A sua luz é a glória, mas não é glória sua, porque você não tem luz natural. A luz sua vem de Deus. Vós sois a luz do mundo. Se a luz ficar escondida, não vai iluminar. Tem que ser colocada em destaque. Aonde você está tem que ser luz, mas só é luz se a luz de Deus está em você, porque o Deus que é o Deus da luz, Ele vem na nossa vida e Ele ilumina nós. Amém? Aí 1 João, se a gente peca, o amor de Deus não está em nós, a luz de Deus não está em nós, se a gente vive no pecado, mas quando a gente confessa, essa luz volta a brilhar na nossa vida. Quando a gente abandona o pecado, a luz de Deus volta a brilhar em nós. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Irmãos, tem muita gente que não vai para o céu fazendo algumas obras boas, mas a obra do crente, todas elas têm que ser boas. As vossas boas obras vai glorificar o nome do Senhor. Tem muita gente que faz coisas boas, mas que fazem coisas erradas. Espírita, muitas outras religiões, eles têm algumas obras boas, sociais que eles fazem,
mas por trás eles não têm o coração bom. Faz só aquilo ali, o sopão lá na favela, mas continua com mágoa no coração, não perdoa, não vive o Evangelho, não ouve a palavra de Deus, não lê a palavra. Mas que as vossas boas obras glorifiquem o nome do Senhor. Tem muito crente que não dá testemunho. Tem muito crente que as pessoas falam assim: aquele fulano de tal da tua igreja, eu que não vou naquela igreja. Ser crente igual aquele, eu prefiro ir para o inferno. Você nunca ouviu isso, não? É o testemunho. Mas que as vossas boas obras glorifiquem a Deus. E como é que eu faço boas obras, pastor? É quando Deus bom, quando Deus benigno mora na sua vida, as suas obras que eram trevas viram agora obras boas, obras da luz. Porque você é mau, eu sou mau, o homem é mau. Diz a Bíblia que desde pequeno o homem é mau. Mas quando a gente conhece a Jesus, Ele transforma a nossa natureza carnal numa natureza espiritual. Então que Deus seja glorificado quando você estiver fazendo as coisas neste mundo, quando você estiver aplicando as verdades bíblicas neste mundo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorifique a Deus no seu corpo, no seu entendimento, no seu espírito. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Em nome de Jesus. Se as suas obras não glorificam a Deus, reveja, risca da sua agenda essas atividades que não glorificam a Deus. Você não está agradando a Deus. Se tudo que você fez essa semana nada glorificou a Deus, começa a praticar coisas que glorifiquem a Deus. Glorifique a Deus com toda a sua integridade. Seja íntegro, completo diante de Deus. Ah, Deus só quer o coração. Não, Deus quer o coração, o pulmão, né? A boca, os ouvidos. O que adianta o coração ser de Deus e o ouvido não ser? Dando lugar para fofoca. O que adianta? Você acredita que tem crente aqui bom de língua para matar os outros? Aqui nessa igreja. Talvez não está no culto de doutrina, né? Porque muitos desses não vêm culto de doutrina, porque de vez em quando o pastor dá uma palavra dessa assim, mais forte, né? Então tem muita gente sendo boca do diabo, língua do diabo, matando as pessoas espiritualmente. Eu só estou comentando. Eu ouvi falar que o sangue de Jesus tenha poder na sua vida, que o seu corpo glorifique a Deus, que o seu falar seja sim, sim, não, não, o que passar disso é de procedência maligna. Agora usei o texto bíblico, né? Agora está certo, né? Quantas vezes nós estamos usando os nossos corpos, a nossa vida, não para servir a Deus, mas que a gente possa servir a Deus. Ele quer ser glorificado por meio da sua vida. Vale a pena ser fiel. Persevera na fidelidade. Vai chegar a hora que Ele vai entregar a coroa da vida. Vai chegar a hora que Ele vai falar: você venceu, então entra no descanso que está preparado para você. Vem cá receber pedrinha branca. Recebe a pedrinha branca aí. Um novo nome, um nome que só eu sei.
Aleluias. Agora eu vou escrever o meu nome em você, pertence a Deus. Vou escrever o nome da Nova Jerusalém em você. Esse Deus quer escrever em você que você pertence a Ele. Ele quer você para Ele. Glorifique a Ele, adore a Ele. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Aleluias. Quando pregamos a palavra de Deus, também glorificamos ao Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós. Aonde ele estiver pregando, a palavra de Deus seja glorificada como é glorificada no meio da igreja. Amém? A pregação da palavra de Deus. Naquele outro texto anterior também, pregar nas nações, glorificar ao Senhor por tudo o que Ele faz. A glória do nosso Deus na sua vida. João capítulo 17, versículo 4. E glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer, fazendo a obra de Deus. 1 Pedro 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sofrendo aflições, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando sofremos pelo Evangelho, quando sofremos porque somos cristãos, quando sofremos porque damos testemunho da verdade, não é quando eu me enrolo e sofro, não, é quando eu sofro porque estou agradando a Deus, porque estou sendo fiel a Deus, eu glorifico o nome do Senhor. O Espírito da glória está em mim, é o Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, fazendo coisa errada, padecendo por coisa errada, é normal, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócio alheio, entrando no meio das coisas. De vez em quando a gente entra em briga alheia, Diz que quem entra em briga alheia é como quem separa a briga de cachorro, puxando ele pelas orelhas. Não é com um pedaço de pau, não. Bota a mão nas orelhas dele e puxa uma orelha para cá, uma para lá. O que vai acontecer com você? Vai sair todo mordido. Então, se você estiver sofrendo porque está te metendo nos negócios alheios, é para você aprender a ficar quieto na sua. Mas se padeces como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Toda glória seja dada a Ele. Você é digno, se você for achado digno, glorifique a Ele, de sofrer por Ele, de sofrer pelo Evangelho, em nome de Jesus. Vamos encerrar? Tem muita coisa, mas meu horário já venceu.